Fruta madura que cai da árvore desse cangaço. Eu também, quando morrer, quero deixar o que eu faço. Vou deixar minhas modinhas todas feitas no compasso, pra depois da minha morte os invejosos não dizer que eu fiz fracasso. Vou deixar a moda bonita de amor, de beijo, de abraço. Falando da minha vida, vou contar esse pedaço. Já tentaram me matar por inveja com balaço. Eu sou que nem boi arisco, não sai do mato pra não cair no laço. Eu gosto do mês de agosto, que tem tarde de mormaço. Eu passo a mão na viola e nas modas do repasso. O meu pinho é de primeira, não falhe os dedos nos traços. Eu canto em qualquer altura, eu quando canto meu peito não tem cansaço. O meu rancho é pequenino, nele não tem muito espaço. As paredes são de taiba, misturada com bagaço. A minha cama é de couro, dos bichos que eu mesmo caço. Rancho puro e sertanejo, mas ele é meu. Não tem ferro, nem tem aço. Boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo para quem está aqui nessa festa literária, que é uma festa da palavra. Eu gosto de começar cantando, porque eu acho que tem um fracasso da civilização, do que a gente chama de civilização, um certo abismo para onde eu acho que a civilização está se encaminhando, que se deve, para mim, à ausência das narrativas dos povos originários na gestão do mundo. Não que eu queira que o mundo seja só governado por negros, ou por indígenas, ou por ciganos, ou whatever. Não. Que ele seja governado. Eu prefiro a gestão compartilhada, já que a gente é pluriversal, né? Já que são muitas as culturas. Então, me chama muita atenção que a gente, pelas nossas narrativas não estarem na mesa do carteado que gere o que a gente chama de desenvolvimento da civilização, o ser humano me parece desenvolver uma doença autoimune, socioculturalmente falando. Ele não se reconhece na mata, e bota fogo na mata. Não se reconhece, ele não tem pertencimento com a terra. Ele acha que ele é o dono da terra, quando ele pertence à terra. Tanto que a terra fica, ele morre. E a terra fica. Então, isso é muito grave. Eu estou falando tudo isso para dizer que não é necessário que a gente espere que os governos façam isso. Cada ser humano é em si também um conjunto, um interser, né? Existe um DNA cultural que a gente traz. Tem uma ancestralidade batendo um tambor aí. Então, eu acho que eu gosto de começar minhas inserções pela subjetividade, essas investigações que a gente faz analisando nossos caminhos. Eu gosto de começar cantando, porque meu povo preto canta para tudo. Canta para dormir, canta para acordar, canta para guerrear, canta para louvar, canta para morrer, canta para tudo, para casar. E esse cantar, não esse ritual tem função. Eu acho que tem função na dinâmica desse encontro, dessa reflexão. Me parece que o cantar acorda umas sinapses determinadas que só são despertadas e acionadas com esses cantos.
né, nos desaprisionam dessa dicotomia que a gente criou, né, que é a supremacia branca, que foi referência da cultura dominante no mundo, criou, que é esse corte, né, entre a cabeça e o corpo, né? Tanto que mesmo as doenças psicossomáticas, as pessoas dizem, não é no corpo, mas é no corpo o psicossomático, né? O psicossomático, porque, porque a cabeça também é corpo. Bueno, o que eu quero dizer com isso tudo é que para fazer a viagem que eu quero fazer, que é uma viagem através da palavra, no reino da palavra, eu quis começar com essa música de Raul Torres, que é uma música sertaneja original de raiz, e eu acho muito interessante como ele começa dizendo: eu também quero fruta madura que cai da árvore desse cangaço, eu também, quando morrer, quero deixar o que eu faço. Assim, ver com ver essa metáfora, porque o que eu acho que essa é a aula que a natureza nos dá toda hora, uma metáfora do que é nossa existência, né? As fases da lua, as estações, a diversidade imensa, né? Mas eu quero fazer uma digressão aqui sobre a palavra. A palavra é essa corriqueira que a gente usa para falar: ei, me dá aí, não, que a gente joga fora, sabe? Deixa. Essa, de todas as materialidades, de todas de todas as materialidades não, de todas as abstrações, a que tem maior materialidade para mim é a palavra. Porque a palavra é um substantivo abstrato, mas ela tem força de ação, mais do que tudo quase. Se alguém falar muito perto da minha cara, eu vou te dar um tapa na tua cara, a pessoa pode levar um outro, porque ao dizer isso muito próximo, eu já me bateu. E se ela tem essa força de ação, o que ela é, né? Primeiro que é criada do ser humano para o ser humano. A gente usa para bicho, mas é um assunto, um código humano, a palavra. E a gente... eu trago no meu coração cicatrizes que as palavras fizeram. Palavras que eu não queria ter ouvido. Jamais gostaria de ter ouvido. Ouvi e eu poderia tocar nessas cicatrizes. E sei que não estou sozinha. Então a palavra... vão pensando aí vocês, as coisas ruins que a palavra faz. Fere, machuca, humilha, espezinha, oprime, corrói, define de uma maneira... agora é só coisa ruim. porque o definir não é necessariamente ruim, né? Estigmatiza, Estigmatiza. rebaixa, desestimula, sangra, morde, arranha, fura e mata, adoece. Tem muitas coisas que as palavras fazem, derrotam. Mas se essa palavra mata, fere, sangra, arranha, fura, derrota, humilha, ela também Afirma, salva, cura, alivia, beija, ama, abraça, acolhe, ressuscita, estimula, levanta. Nossa Senhora, a palavra pode muita coisa. Eu conheço uma história de um pai de a mãe de um carcereiro, hoje se chama socioeducador, né? Que esse carcereiro era daquelas casas de socioeducação, né? Para menores que cometeram delitos e tal. E eu conheci um
que me disse assim, que ele tinha uma história muito incrível. Estava andando no Pelourinho, em Salvador, e lá pelas tantas, ele viu, ele não, a mãe dele estava andando já com seus 70 e poucos anos, andando, velhinha, bem mais para velhinha, né? Andando de noite, indo para casa. Aí vem em sua direção um rapaz. O rapaz vem andando para encontrar com ela, parecia, porque ele veio muito em direção a ela. E ela, quando ele chegou muito perto, ela falou: meu filho, que horas são? E ele então: eu ia assaltar a senhora, mas tem 10 anos que ninguém me chama de meu filho, repete, repete. E abraçou ela. Abraçou ela, chorou no colo dela. Talvez ela tenha salvado a própria vida. Por causa de 2 palavras, meu filho. Então, isso eu acho que a gente usa pouco. Eu acho que a gente usa pouco os nossos recursos humanos. Recursos humanos, todos, estão à nossa disposição. A gente usa pouco, a gente canta, a gente pula, a gente assobia, a gente faz silêncio, a gente olha dentro do olho do nosso semelhante. E onde sem armas reais, materiais, nós estamos em condições iguais, com os nossos recursos, né? Então, antes de continuar a minha viagem pela palavra, lembrei uma coisa falando dos recursos humanos, só para lembrar. Chorar, por exemplo. Eu me lembro quando tinha uma coisa chamada ordem de pagamento. Logo que eu fui para o Rio, minha mãe e meu pai me ajudaram. Então mandavam umas ordens de pagamento para mim. E eu contava com aquele dinheiro. Era o dinheiro que eu ia pagar o meu aluguel. E um dia eu cheguei no banco e o cara falou: o sistema pode até ter depositado, mas o sistema está fora do ar. E eu falei: e agora? Agora só segunda-feira. Era uma sexta-feira. E eu comecei a chorar. Mas eu chorei muito. Eu chorei de propósito. Eu chorei porque era verdade. E também eu já tinha umas dorezinhas que estavam precisando ser choradas. Eu junto tudo num farnelzinho e choro. Aproveito. Então eu chorei, mas eu chorei com muita vontade. Com nenhum pudor. Sem nenhuma vergonha. Chorei. E aí começou: não, calma, vem o gerente, toma os café, eu não quero café, eu quero meu dinheiro. Eu confiei em vocês no banco. Deixei aqui meu pão. Você tem que dar um jeito. E aí não parava de chorar, não, vinha água, não quero água, eu quero meu dinheiro. Ninguém quer uma mulher chorando, com problemas com o banco, entende? Arranjaram meu dinheiro. Mas Elisa, mas aí eu não sei, você é atriz, Não, meu amor, motivo para chorar todo mundo tem. Não é técnica, você só aciona. Eu aciono minha dor, choro agora, pela morte da minha mãe. Jamais vou me curar dessa dor. É só acionar. Então, é isso, são recursos humanos com os quais nós devemos ter intimidade, para a gente poder dele se utilizar. Eu abuso disso. E na palavra tem as pausas. As palavras dizem muita coisa. Por exemplo, um silêncio numa palavra, numa frase, pode dar moldura. Por exemplo, se alguém me manda assim: vai pra puta que pariu, sei lá, ou qualquer coisa, me xinga de uma coisa agressiva, né? Vai tomar no cu, sei lá, que seja. E aí, eu, em vez de reagir imediatamente, eu dou se eu aguentar, eu seguro pra ficar aquilo vai tomar no cu, vai tomando. Aquilo vai fedendo, aquilo vai, entende? Normalmente, a pessoa fala, ela não, se for um amigo, alguém próximo, aquilo fica muito mal para a última carta que aquele jogador botou na mesa. Consideremos a palavra aqui como cartas na mesa da civilização, num jogo que é de quem conhece mais cartas.
Ou quem com poucas cartas faz um bom furdunço. Entendeu? Essa intimidade com a palavra, para mim, é muito importante e se tornou, na nossa sociedade, em especial na brasileira, um modo de exclusão. Uma pessoa que estuda num colégio público, numa escola pública de baixa qualidade, como é a maioria da escola pública brasileira, esse menino, ele tem menos cartas na hora da decisão. Quando eu fui chamada, na hora de entrar no mercado, quando eu fui chamada para fazer um trabalho com a OIT, com os meninos que estão cumprindo medidas, minha empresa, minha instituição Casa Poema foi chamada, eu e Giovana bolamos esse projeto chamado Versos de Liberdade. E a ideia era chegar lá no presídio e falar para esses meninos, acioná-los no discurso. A gente não tem consciência de que a gente tem um tecido que sai da nossa boca. Um tecido, todo mundo forma um tecido. É bom usar as expressões do Tear com o texto, que são mesmo, tem o mesmo radical, né? Várias palavras, novelo, trama, ponto, são tudo palavras de texto e de Tear, né? Então tem um tecido literário, tem um tecido poético, tem um tecido que sai da boca. Se eu uso muito a palavra mais, por exemplo, no meu tecido, pensando no estampado, toda vez que aparecer o mais, vai virar uma padronagem, como um estampado, né? Tem tecidos mais interessantes, outros menos. Tem tecidos com pausas imensas, que são lugares que ficam vazios, às vezes, vazios que não têm essência, então são silêncios que fazem lacunas. Mas tudo isso é coisa para a gente botar reparo e pensar se num recorte de desigualdade a gente tem desprezado ou considerado a palavra. Porque nesse convite, o fundamento do convite da Organização Internacional do Trabalho é de que eles fizeram um estudo onde se comprovou que a maioria dos meninos que cumprem medidas saem de lá eventualmente tecnicamente preparados para um curso de computação, preparados enfim, saem preparados, mas ficam reprovados na entrevista de emprego. Porque quem não sabe falar não levanta a cabeça. É como se faltasse um dente. Muito da meu desenrolar na minha circulação como um corpo negro numa sociedade racista, muito da minha segurança se deu por esse domínio da palavra. E isso fez é como se fosse um passaporte. E tanto que eu cansei de ouvir de muitos brancos: nossa, mas como você fala bem! Que é um espanto meio estranho. É um espanto que tem como base a surpresa, né? É um espanto, eu não esperava. Se continuasse se o texto tivesse a dose de sinceridade necessária, eu diria: eu não esperava, vindo de uma negra, um palavreado tão rico, seja lá o que for. Mesmo, dá pra gente perceber que quanto mais pobre, menos instrumentos nesse lugar, menos equipamentos, né? menos equipado de palavras está esse cidadão. Então, eu penso que a cidadania e a palavra são mais parceiras, mais irmãs do que a gente pensa, porque
onde faltou pai, mãe e o Estado, talvez a palavra possa fazer uma organização. Não é à toa que é chamada língua mãe, sabe? Eu conheço várias pessoas que saíram de situações de extrema miséria, vários rappers e até a própria Carolina Maria de Jesus, que saíram da miséria na asa da palavra. Em algum momento ele teve acesso e foi embora com aquela palavra. Eu já estava, empiricamente eu achava isso. E fui confirmando. Um dia, a minha empregada, que eu adoro, agora não é mais, porque já se aposentou, a Val, minha querida Valéria Leide Falcão, Valéria Falcão, ela dizia assim, ela me contou uma história que uma vez foi fazer. Ela falou: Lisa, amanhã eu não vou trabalhar porque eu tenho que ir a um nefrologista. Eu não sabia até esse dia que nefrologia era um especialista era uma especialidade em rim. E aí eu falei: olha que interessante e tal. E ela foi, marcou, ela com plano de saúde, foi fazer. Bom, chegou lá, entrou, de saúde, clínica particular. Ela entrou, o médico olhou para ela e da porta falou para ela: o que é? E ela disse: boa tarde para o senhor também. Eu trouxe um exame aqui que a minha ginecologista acha que na ultrassom apareceu uma pedra, uma possível pedra no rim, e eu gostaria que o senhor olhasse. Ele fez assim, da porta. Não, ele não mandou ela entrar. Da mesa dele para a porta onde ela estava, ele escreveu 5 remédios e falou: toma isso aqui. E ela disse: o senhor é um irresponsável. Eu vou pegar essa sua receita e vou fazer uma reclamação no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Eu vou... o senhor me fez uma anamnese. Ele tremeu, estava escrito doméstica. O senhor não sabe se eu tenho pressão alta, sabe a história da minha família. O senhor sequer viu meu exame. O senhor não me mandou sentar, o senhor não sabe meu nome, minha idade. O senhor tem ideia de quanto a sua irresponsabilidade custa ao país? Eu perdi um dia de trabalho. E aí, quando ela me contou isso, eu me lembrei de quando ela chegou lá em casa. Ela chegou lá, ela não lia. Não. Uma doméstica, tinha estudado, tinha inclusive estudado, tem até o 2º grau, mas, o 2º grau não, o ensino médio, mas não tinha ensino médio todo, mas ela não lia. E quando ela foi trabalhar lá, eu falei: olha, você vai ter que ver os recitais que eu faço, tem que ver de onde vem seu dinheiro, ler meus livros. Aí ela: Elisa, recital é chato, eu não gosto de poesia, o pessoal, meu cunhado disse que foi num lançamento de poesia, disse que é muito chato. Aí eu falei assim, aí eu falei: mas esse você vai gostar. E eu levei no lançamento de um livro e falei poesia, ela ficou maluca. Falou: você acabou não falando poesia, né? Eu falei: falei. Ela falou: mentira, eu entendi tudo. Então, a partir daí ela começou a virar uma leitora, eu comecei a dar livro para ler, livros originais meus, manuscritos, os originais, né, dos livros, eu comecei a dar para ela e perguntar, pedir para ela grifar onde ela não entendia, porque eu quero escrever para todo mundo, eu não quero escrever só para minha turma. Então, eu queria que ela marcasse onde ela não entendia. E viramos grandes amigas, parceiras, né? E resultou nesse episódio que eu acho genial. Genial, porque muda todo o quadro. Da mesma maneira, uma vez meu filho Juliano tinha um cabelo black, embora ele seja sarará, cabelo black, nós estamos lá na lagoa, eu, meu marido e ele, cada um numa bicicleta, ele tinha 18 anos. E aí era meu aniversário, a gente estava fazendo um passeio na lagoa e a polícia parou ele. Quando a polícia parou, eu falei: peraí, que é isso? Ele falou: não é com a senhora, não, é com ele.
Aí eu olhei e o Juliano, meu filho, fez um sinal para mim, para eu esperar. Aí eu assisti a cena. Aí eu falei assim, aí o Juliano perguntou qual é o. Pô, bom dia, qual é a sua. Por que abordagem? Aspecto suspeito. Não conheço esse artigo. Eu quero saber quem é o seu superior, quem é o chefe da sua corporação. Senhor Wilson, Sargento Wilson, sei lá. E isso mudou tudo. Tinha um cidadão ali. Qual é o motivo da abordagem? Ninguém vai fazer isso se não souber ler. A gente fica com medo. Com medo. Com medo. Aquele monte de palavra que a gente não entende é igual alguém falando japonês na tua cara. Você não entende. Não tem comunicação. É cruel. Uma comunicação desigual. Covarde. Né? Porque um domina o tema, o meio e a decisão final. Então, eu conheço várias histórias que foram revertidas por causa da palavra. Acho também que a gente não se apodera dela, sabe? Direito. Dizer o seu, sabe? De que maneira eu posso dizer pro meu amor hoje que eu amo ele? Precisa ser. A gente burocratiza uma vida que é estreia. A natureza da vida é inédita, é ser inédita. Tanto que não tem uma lua igual, uma lua cheia. Se fosse igual, a gente falaria, não, a lua cheia não vou não ver, não, que eu já vi o mês passado. Você falaria isso. Mas não, a gente tem consciência que a estreia, que a natureza estreia na nossa cara, nunca é o mesmo mar, nunca é. O sol, meu Deus, o sol, a aurora é campeã de bilheteria há quantos anos? Todo mundo vai, fotografa, vamos ver o nascer do sol. É certo, ninguém fala, será que vai nascer direito, hein? Será que o sol vai sair com raio falhando? Então ninguém duvida da competência da parada, do espetáculo. E é inédito. Então a gente quer burocratiza trepada, burocratiza declarações, burocratiza a vida toda. E acho que a palavra é muito o pássaro nas asas de quem viajam nossas palavras, entendeu? Nossas intenções, nossos desejos. A palavra é esse pássaro. Então, e a gente vai inflando. Eu me lembro de várias coisas que aconteceram na minha vida, várias, por conta de eu acreditar na potência da palavra, como é que pode mudar o jogo. Me lembro de uma história que me aconteceu há muito tempo atrás. Uma amiga minha chegando no Rio, querendo conhecer pessoas. Qual será a porta do sucesso, né? Você é um artista, sai lá do Espírito Santo, como é que vou fazer para essa cidade saber que eu existo? E aí veio um convite para ir na casa de um dono de gravadora. Quando você não sabe nada sobre o assunto, você acha que é tudo... E para o dono da gravadora, vou fazer novela. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando a gente chega numa cidade grande, no imaginário, né, da ilusão, entram esses componentes. E aí minha amiga falou assim, vamos na casa desse cara, esse cara dirige uma gravadora, o cara é foda, ele conhece o mundo inteiro. Fomos pra casa dele. Eu, ela, essa minha amiga, Evelise, e esse cara. O cara era tipo um cinquentão, sabe, bem sucedido, todo charmoso, cheio de história, mas não tinha nada a ver comigo. Mas era um pacote assim nesse sentido. E aí ele começou, tinha muito uísque, tinha champanhe, tinha queijos que eu não sabia, tinha nem roupa para falar o nome daquele queijo. Enfim, era tudo muito chique. Uma cobertura na urca,
E aí esse cara vai, que é um bairro, entre aspas, nobre, palavra estranha pra gente aceitar até hoje, do Rio. E aí ele fala assim, aí ele conversando com o papo dele ótimo, ele conhecia o mundo e me contou mil histórias, nos contou várias histórias, e a Evelise falou, vou embora, 1 hora da manhã. Eu vou também. Ela falou, mas Elisa, você não tem que acordar cedo. Eu tenho, você pode ficar. Ele falou, fica aqui, vamos conversar mais um pouco, tem mais uísque aí, a gente bebe mais. E eu fiquei, chapeuzinho vermelho, fiquei, achando que tá certo, cara, gente boa. Daqui a pouco então eu vou, tá boa a conversa mesmo. E fiquei conversando, bebendo. 2h30, mais ou menos, eu falei, bom, agora eu vou embora. César, que prazer te conhecer. Ele falou, você vai o quê? Eu falei, eu vou embora. Ele falou assim, você pensa que é assim? Você é de onde? Eu falei, eu sou do Espírito Santo. Mas aqui é Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não é assim, não. Você vem aqui, come meu queijo, bebe meu uísque e vai embora. E eu? Eu falei, eu mato Evelise. Ela jurou que você estava convidando a gente, eu não sabia. Realmente eu não sabia que tinha que partir. Quanto é? Quanto é? Vamos ver quanto é esse uísque. Você vê quanto é aí que eu deposito na sua conta. Eu tô super constrangida. Eu tô super. Na minha terra não é assim. Se convida, as pessoas oferecem. Eu não sabia. Eu divido com você agora esse uísque. Ele disse, você não tá entendendo? Tô entendendo sim, tô entendendo. Sou capixaba, entendeu? Estou entendendo. Você está me cobrando a bebida que eu bebi, o queijo que eu comi, eu vou, me dê o número da sua conta, que eu vou lhe fazer uma transferência. E ele não... E eu não deixei, não fiz, eu fiz o que eu faço até hoje, que é um cercadinho de palavra. Enquanto ele tentava pular o meu cercadinho, e eu entrei, fiz um cercadinho pra ele, de sentido. E foi assim que eu saí de lá. Zangada, ofendida. E deixei ele literalmente de pau na mão. Vou falar isso aqui nessa festa literária, porque é preciso que a gente também desoprima as palavras do moralismo que dificulta nossa relação íntima com elas, né? Por exemplo, muitas palavras são muito oprimidas porque são da região do sexo. Você vê que a maioria dos palavrões, a maioria avassaladora, sofre por causa do moralismo. Então, merda talvez não tivesse tanto problema se não fosse problema do cu. O problema da merda é o cu. E o que é a merda, meu Deus? O futuro do banquete. Simples assim. E aí a gente tem que explicar para uma criança isso. Como é que eu vou explicar para uma criança o crime do peido? Deve ter gente pensando, puxa, numa feira literária, ela falando essas coisas, isso é de baixo calão. E isso é outro entrave da humanidade. Uma humanidade que caminha a passos largos para longe de si. A primeira vez que eu tomei banho numa praia nudista, falei, que delícia, gente. Mas claro, depois que eu entendi, óbvio, banho você toma pelado. Estranho deve ser roupa de banho, olha o conceito, roupa de banho, entende? Eu quero fazer uma proposta. Já está quase terminando meu tempo. Vamos dar uma olhada. Primeiro dá uma olhada mesmo. Qual é o meu acervo? Que palavras eu tenho? Quais são as canções que eu sei? Que piadas? Tem gente que é casado há 20 anos. O cônjuge, sei lá, o parceiro é obrigado a rir da mesma piada, só tem uma. Tem gente que tem deficiência de adjetivos, igual tem deficiência de cálcio.
sabe? Deficiência de adjetivo. O que você achou da palestra? Legal. E como é que é a casa que você mudou? Muito legal. E seu namorado? Legal. Meu Deus! O namorado é gostoso, a casa é espaçosa e a palestra foi inteligente. Muitos adjetivos que a gente reduz nossa potência nesse lugar, sabe? Então a minha proposta é dar uma olhada no seu acervo, no jeito como é que você se declara o seu amor, no jeito como o que você diz. As palavras nos revelam. Eu lembro de uma amiga falando pra mim assim: Elisa, eu tô sozinha porque eu sou muito exigente. Eu falei: você é quem? Você que é a rainha da Bélgica? Quem é você? Porque eu sou muito exigente. É de um lugar, parece... Entende? Os outros também são exigentes, querida. É preciso que a gente se escute. Por exemplo, eu não vou, ô Souza, eu não vou me sujar por causa de 50 mil. Ela não está dizendo que é um limite ético. É um limite de preço. E a palavra que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. É a palavra que revela. Então é a minha proposta que você dê uma olhada no seu acervo de palavras, se encontre com elas, vê que uso que você faz dela, de que maneira você está no mundo com elas, que diferença que ela faz na sua vida e na vida das pessoas. Pensando nas palavras como cartas, quais são as suas? Quais você deita na mesa? Quais? Né? Eu vou terminar com um versinho, um pedaço de um verso meu, que chama Herança ou o Último Quilombo. E eu acho que nós temos muito, o nosso povo brasileiro tem em seu dicionário muitas palavras ainda escravagistas, que sobraram, resíduos, né? Como a gente está encontrando com isso, e eu tenho gostado de falar esse poema, eu estou a fim de terminar com ele, com esse fragmento. Por mim, não passarão com facilidade aqueles que ainda creem na superioridade de uma etnia sobre outra. Por mim, pelo gume de minha palavra alta e rouca, não se sobreporão fascistas, machistas, fascistas, ou racistas, ou qualquer um que tente me calar, amordaçar minha boca. Não mais haverá prisões, ó grande nave louca, pra minha palavra solta.